Oi, 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 meu povo, aqui estou eu com mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um testemunho lindo dos sobreviventes daquele acidente do avião da Chapecoense. Vocês lembram que aconteceu alguns anos atrás? Então, alguns dos sobreviventes têm visto participar em podcast, entre outras coisas, e dando os seus testemunhos. E vocês não sabem, Deus avisou antes que o avião iria cair, através de sonho, para um dos sobreviventes. Então vamos conferir o vídeo a seguir. Então vocês vão conferir aqui, né, a reportagem que passou na época na Record, aonde até os jornalistas ficaram surpreendidos, porque, gente, seria impossível, né, ter algum sobrevivente nesta queda. Portanto, que até as pessoas que foram lá assim que o avião caiu, né, os socorristas, não quiseram nem, tipo, chegar perto para ver se tinha alguém vivo ou morto, porque seria só por Deus mesmo. E um policial, né, chegou perto e de repente ele começou a ouvir gemidos. E o amigo dele falou que ele precisava de dormir, que ele precisava de descansar, que não era. Mas mesmo assim, ele insistiu e quis entrar lá para ver o que era aqueles gemidos. E para surpresa dele, ele se deparou com a primeira vítima, né? Inconsciente, mas viva. Então vamos conferir o resto do vídeo. Só uma luz fluorescente no chão. Aí eu pensei, poxa, eu sonhei com isso, cara. Eu falei, não, Senhor, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Pô, eu tô vendo uma parada que eu sonhei. Eu falei, pô, não, isso, na minha cabeça isso existe em filme, cara. Na vida real isso não acontece. Eu lembro que eu falei, Jesus, eu sei que tu faz milagre. E aí minha última frase, quando eu vi assim, tá batendo porque tá tremendo muito, tá tocando muito alarme, eu lembro que eu falei assim, Jesus, se eu ficar vivo eu vou falar que tu existe, porque eu sei que tu é real. Nos ajuda. Se tu me der essa chance, eu vou falar no mundo inteiro. Aí bateu, aí na batida eu já não lembro mais. Ah, você não lembra? Um choque. Não, eu nem lembro a batida, pô. Só que eu tava pedindo, Jesus, tem misericórdia. Já foi. Acordou. Aí você foi acordar dia 11 de dezembro. Puta. Quem come esse tempo todo aí. O cara que me achou falou que, pô. O cara que me achou foi um policial que torcia pro Júnior Barranquilla, que a gente eliminou. Ele falou. O Júnior ali atrás, ó. Ele falou, tem a camisa aí? Tem a flâmula ali. Esse cara falou assim, Neto, eu fui perto do avião porque, assim, já tinha ido embora todo mundo foi embora. Cruz Vermelha, médico, paramédico, enfermeiro, todo mundo. Porque, assim, já tinha passado de 6 a 8 horas, não tinha mais chance de sobrevivência. Então, acabou. E eu fui lá perto do avião porque eu torcia pro Júnior Barranquilla, vocês eram um time jovem, que ninguém conhecia, que tava batendo todo mundo. Fui daquela tristeza, né? Pô, falei, que time jovem, cara. Pô, ganhando de todo mundo, como é que isso acontece? Fui lá e chovendo, cara. Fui lá perto do avião, assim. Fui lá perto só. Não sei nem o que eu fui fazer ali. Fui tomar conta. Né? Ele foi levado e fui pensando assim na vida, né, cara? Pô, um time jovem. Escutei um gemido, cara. Escutei um gemido de dor. Mas uma dor assim. Um cara como. Aí eu falei, pô, tem alguém vivo. Pensei comigo. Aí ele falou que chamou outro policial. O outro policial não quis. Achou que ele tava cansado. Falou, pô, vai dormir, cara. Você tá cansado. Ele, não, vem aqui ajudar, eu tô escutando gemido. Aí convenceu o cara. O cara foi, quando o cara foi lá perto, que escutou o gemido, o cara já começou a chorar. E aí foi que acendeu meio que a luz do celular, porque tinha neblina, era uma mata fechada, né? 1 hora de carro na estrada de chão, pra tu chegar no local da tragédia. Ele foi que tirou fuzilagem da aeronave, pedaço de árvore, eu tava soterrado, e falou, isso aqui é uma marca que eu tenho, traumatismo craniano, e falou, isso aqui tava aberto, com terra dentro do crânio, você todo estourado, e você tentava fechar o crânio. Ele falou que eu tentava botar a mão na cabeça, mas eu não lembro disso, isso aí eu não lembro nada. Ele falou, a gente tirou você com poucos sinais vitais, né, e eu falei, pô, esse cara vai ficar vivo. Vocês viram aí, né, o testemunho dele, muito lindo. Eu me emocionei, sabe, gente? Porque vocês sabem, né? Sabe o que me lembrou? Quando ele falou, assim, que tava lá, né? Ele começou a gemer, né? De dor lá dentro do avião. Que foi a hora que o policial ouviu e chamou um outro companheiro que estava junto para falar, né? Que tinha ouvido algo, e o companheiro falou que ele estava cansado, que às vezes ele não tinha ouvido nada. Vocês lembram daquele filme
que o menino cai dentro da água, do lago congelado, e que o bombeiro também ouve uma voz, na verdade era Deus falando com ele, para ele não desistir e continuar procurando, para ele chegar mais para a esquerda, que o menino estava ali. Então, quando eu ouvi ele contando esse testemunho, se você ainda não assistiu este filme, assiste, porque é muito lindo, tá? Me veio este filme na memória, e na memória eu comecei a pensar um pouco nisso, né? E realmente, gente, foi um milagre, né? Ter encontrado, ter tido sobreviventes dentro deste avião. E o mais incrível é que realmente, gente, Deus fala com a gente em sonhos, Deus avisa sim, tudo, pelo menos comigo é assim. Tudo que Deus vai fazer na minha vida, tudo que eu sonho acontece. Se eu sonhar antes, eu já posso me preparando, porque já é um aviso. Já tive muitas experiências com Deus em relação aos sonhos que eu já tive. Deus já me mostrou uma luta muito grande, de repente meu filho ficou doente, ficou... Misericórdia. Uma hora eu ainda vou vir aqui, vou contar esse testemunho para vocês. Para quem não sabe, eu não podia ser mãe, né? E quando eu estava grávida e não sabia, o Espírito Santo também foi me mostrando. Eu fiquei um mês, né, sonhando, gente, sério. Cada semana Deus me mostrava de uma forma. Eu sonhei 3 semanas seguidas. O primeiro sonho que eu tive, eu lembro que eu tava com uma criança no colo, mas eu não entendia nada daquilo. O segundo sonho, eu tinha sonhado que eu estava numa mesa, desculpa, perdão. Eu estava deitada numa maca, tendo parto, gente, e disse que nasceu 2 crianças e eu não tava entendendo nada. E o terceiro sonho que eu tive, eu lembro que eu tava sentada assim na minha sala, vendo TV, que eu olhava no quarto e tinha uma criança chorando. Então Deus mostra. E eu estava grávida e não sabia. Então isso foi um milagre também que aconteceu na minha vida. Se vocês ainda não viram esse testemunho, tem aqui no canal, tá? Eu já contei pra vocês, mas ainda falta a parte 2, que eu tenho que gravar ainda pra contar mais detalhado, para edificar a sua fé, porque independente da situação, independente de como você esteja, aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, mas no tempo dele, na hora dele, não é no nosso tempo, tá? Meu filho foi muito almejado, foi muito sonhado e muito esperado, e depois de 13 anos de casado, né, Deus enviou a minha bênção. Então a gente tem que ter muita fé, esperar em Deus, depositar toda a nossa confiança em Deus. Não adianta a gente ficar procurando certos recursos, não adianta você querer correr aqui, correr ali, porque o tempo de Deus não é o seu. E se você tentar fazer do seu jeito, você vai se frustrar, depois vai querer ficar culpando Deus, então não adianta, tá? Tem coisas que não é para os médicos, é apenas para Deus. Então eu acho que vale a pena, gente, sabe? Vale a pena você crer, você esperar em Deus, porque Deus, Ele nos surpreende de uma tal maneira que eu vou te falar, viu? Deus é maravilhoso demais, nossa. Tem hora que eu fico olhando pro meu filho, parece que eu tô sonhando ainda, sabe? Mas meu filho é promessa de Deus na minha vida, então ele é tudo aquilo que eu pedi pra Deus e muito mais, né? Então é isso. Vocês se inscrevem aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. Ativa o sininho de notificação, tá? E me segue nas minhas redes sociais também, Natália Oliveira Oficial, que eu te aguardo por lá.